Os números divulgados pelo BB Seguridade e Caixa Seguridade já nos dão uma prévia importante do que podemos esperar dos resultados no segundo trimestre de 2026. Enquanto a BB Seguridade continua enfrentando dificuldades em algumas linhas de negócio, a Caixa Seguridade segue apresentando números bastante sólidos e hoje apenas uma está atrativa para receber o novo aporte. E vamos iniciar falando sobre Caixa Seguridade. O desempenho geral segue bastante positivo e a nossa expectativa, a expectativa do mercado para os próximos anos é de crescimento entre 8 a 10, sustentado principalmente pelos negócios de previdência e seguro habitacional, que é o carro-chefe, e o único ponto de atenção é o preço. Vamos falar sobre prêmios emitidos. A Caixa é líder em seguro habitacional e observamos que ela cresceu forte, 2 dígitos se a gente comparar abril de 2025 com abril de 2026, 14%, um crescimento muito robusto, e quando consideramos o mercado sem Caixa de Seguridade, 7,7%. Considerando o acumulado, tivemos um crescimento de 13,3% e o mercado sem Caixa de Seguridade cresceu apenas 8%. No quesito vida e também residencial, tivemos uma leve piora. Já no prestamista, tivemos uma queda muito significativa de 27,2%, só que representa um pequeno percentual dos prêmios emitidos. Quando observamos o total, Caixa de Seguridade crescendo 3%, enquanto o mercado 6,4%. E no acumulado, Caixa cresceu 5,7%, enquanto o mercado cresceu 7,1%. Olhando para o desempenho mensal, observamos que a Caixa segue com bons números. É óbvio que não é um crescimento espetacular. E a nossa expectativa é de um crescimento de 7 a 10%. Vamos ter os pés no chão e utilizar 7% para 2026. Sim, hoje o único ponto de atenção na Caixa de Seguridade é o preço. Só que antes de falar sobre preço, vamos falar sobre dividendos. O setor de seguros deve ser uma das bases da carteira do investidor de renda e Caixa de Seguridade pode sim ser uma peça-chave na sua carteira previdenciária. E antes de falar sobre preço, vamos falar sobre dividendos, pois sim, já estamos com a Datacom confirmada. Esse dividendo está em aberto há 10 mil anos, CXSE3, 35 centavos por ação. Na cotação atual, estamos falando de um yield de 1,84 e o que nos chama a atenção é o yield on cost. Caixa de Seguridade está presente na nossa carteira aqui do canal. Vamos abrir a nossa micro alocação. CXSE3 é o nosso ativo número 7, setor de seguros. Considerando preço médio e cotação, estamos com 79%, considerando dividendos, 108,9%. Olhando para o yield atual, estamos falando de 1,84, yield na cotação que eu gravei esse vídeo. Agora vamos pegar esses 35 centavos por ação e fazer a divisão pelo nosso preço médio para saber o yield on cost de acordo com esse valor anunciado. O nosso preço médio na Caixa de Seguridade é 10,61. Se a gente fizer a divisão, vamos lá, 35 centavos dividido por 10,61, estamos falando de um yield on cost de 3,29 na cotação atual, mostrando a importância de pagar barato. Quando comparamos com os 1,84, fica nítido que a expectativa da nossa carteira é de um yield on cost de 2 dígitos em 2026. O yield pode se aproximar aí dos 13 a 14%. De acordo com o nosso preço médio. Agora vamos falar sobre BB Seguridade. Os números de abril vieram abaixo do esperado e reforçam uma tendência de desaceleração que já vinha aparecendo nos últimos meses. E quando olhamos para o carro-chefe da BB Seguridade, que é o seguro rural, identificamos uma queda de 19% comparando com abril de 2025. E a queda foi ainda mais significativa no prestamista, que caiu 51,3%. No total, tivemos uma queda de 21,6% e no acumulado dos 4 meses, uma queda de 7,1%. Destaque para prestamista, tivemos uma queda aqui de 20,1% comparando com o mesmo período de 2025, e no rural, que é o carro-chefe, uma queda de 5,8%. E essa queda com certeza irá impactar o resultado no segundo trimestre de 2026. No curto prazo, exige atenção. Só que a empresa segue bastante lucrativa, com forte geração de caixa, e a expectativa para os próximos meses é de um mega dividendo. Em 2026, a empresa é capaz de entregar um yield
na casa dos 2 dígitos. Vou te trazer aqui somente as datas que você precisa colocar no radar, pois recentemente, há 3 dias atrás, eu fiz um vídeo do dividendo projetivo para 2026 e também para o mês de agosto, quanto a BB Seguridade pode pagar durante o mês de agosto. Caso você queira conferir qual será esse valor, está aqui, vídeo de 3 dias atrás, onde trazemos a projeção da BB Seguridade. A expectativa é que a DataCon seja durante o mês de agosto. Na verdade, desde o IPO, a empresa vem anunciando 2 dividendos ao ano, com previsibilidade de DataCon durante o mês de fevereiro e agosto, e o que chama atenção é que a empresa passou a entregar o rendimento na segunda quinzena de junho. Em 2025, o dividendo foi anunciado no dia 30/6 e em 2024, esse rendimento acabou sendo antecipado e o anúncio aconteceu no dia 21/6 de 2026. Expectativa: dividendo anunciado entre hoje até o final de junho e a DataCon para o mês de agosto. E caso você queira conferir qual valor ela pode pagar, está aqui nesse vídeo. E agora vamos falar sobre preço. Vamos iniciar com um dos métodos mais conservadores da Bolsa de Valores. Aqui, somente uma das 2 empresas está abaixo do preço-teto, ou seja, apenas uma nos oferece margem de segurança. Vamos lançar BB Seguridade e Caixa Seguridade, buscando o mínimo de 6% de acordo com o que o método base emprega. Lembrando que aqui é o retorno exigido somente em dividendos. Vale a pena lembrar que o seu retorno de longo prazo é composto pelos dividendos, reinvestimento dos dividendos e valorização, e fica visível na nossa carteira. BB Seguridade nos entregando 33% considerando dividendos e Caixa Seguridade 108%. Aqui é o retorno exigido em dividendos e o preço-teto fica da seguinte forma: BB Seguridade 44,53, margem de segurança de 13,06 e Caixa Seguridade 16,65. Ela está 13,99 acima do preço-teto, não nos oferece margem de segurança no momento. Trouxemos aqui a estratégia mais conservadora da Bolsa de Valores, método Bazin, uma estratégia que olha para o passado, um fato concreto, os dividendos que essas 2 empresas já pagaram. Agora vamos olhar para o futuro, para o quanto essas 2 empresas podem pagar. E aqui fica visível que as 2 oferecem margem de segurança, só que o que chama a atenção é a capacidade que a BB Seguridade tem de entregar renda passiva em 2026. Agora vamos para a estratégia do preço-teto projetivo. Eu te apresentei anteriormente o preço-teto método Bazin, que é a estratégia mais conservadora da Bolsa de Valores, e agora vamos olhar para o futuro, para o quanto essas 2 empresas podem pagar. E caso você queira dar um passo a mais, aprender preço-teto método Bazin, preço-teto projetivo e também preço justo utilizando 2 das estratégias mais respeitadas do mundo, modelo de Gordon e método de Graham, o link está aqui na descrição, e além disso você irá aprender a precificar fundos imobiliários com 2 das melhores estratégias do mercado. Link aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, valor praticamente irrisório. Você irá aprender a precificar as ações com os melhores métodos de precificação da Bolsa de Valores, além dos fundos imobiliários, e investir somente nas melhores oportunidades da Bolsa de Valores. Vamos aqui para o lucro projetivo para 2026. Na BB Seguridade, estamos falando de 9,7 bilhões, já na Caixa 4,6. Essa é a projeção do início de 2026. Só que no segundo trimestre pode ser que a gente refaça a projeção. Essa estratégia do preço-teto projetivo não é engessada. No decorrer do ano é necessário que a gente faça alguns ajustes, diferentemente do preço-teto método Bazin, que não muda. Esse será o preço-teto para 2026 dessas 2 empresas. Já o preço-teto projetivo pode mudar no decorrer do ano, e no segundo trimestre pode ser que a gente faça algumas mudanças. Payout esperado, 83 na BB Seguridade, estamos falando de um dividendo projetivo de 4,18, na cotação atual 10,61, enquanto na Caixa Seguridade, com 90%, o dividendo projetivo fica em 1,39, 7,2 de yield projetado. Fica visível que a BB Seguridade possui maior potencial de dividendos, mesmo se a gente utilizar aqui um crescimento de 5%, observem que ainda assim estamos falando de um dividendo muito significativo de 4,05, 10,28, demonstrando que a BB Seguridade possui maior potencial de dividendos comparado com Caixa Seguridade. Então vamos manter aqui os 8,43 do início de 2026,
e jogar aqui o yield estimado. Na BB Seguridade eu recomendo que você busque o mínimo de 10 e o preço teto ficará em 41,80, margem de segurança de 6,12 e na Caixa Seguridade o mínimo de 7. E nesse caso, o preço teto ficará em 19,79, 3,71 de margem de segurança no preço teto projetivo. No momento, a BB Seguridade segue sendo a opção mais interessante para quem busca renda. Não temos como negar que a empresa é totalmente capaz de entregar 2 dígitos, mesmo se a gente utilizar um crescimento de 5, 4%, sendo a melhor opção do setor para quem busca renda. Caixa Seguridade se destaca pelo crescimento e qualidade operacional, só que o que nos faz ficar longe dessa empresa é o preço. O preço não está tão atrativo assim, fazendo que a BB Seguridades continue sendo a melhor opção do setor, só que a gente nunca deixa de olhar para a Caixa Seguridade. Caso a empresa passe por uma correção, aí sim ela pode voltar a ficar atrativa. No momento, como eu disse, BB Seguridade continua sendo a melhor opção do setor para quem busca renda. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, eu conto com o seu apoio e é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.